Como comer pão sem engordar. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Julia Bergman, sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre esse alimento que tantas pessoas amam, mas ao mesmo tempo têm muito medo de comer, principalmente pensando durante o processo de emagrecimento. Mas no vídeo de hoje eu vou estar esclarecendo para vocês todas essas dúvidas, mas antes não esquece de me seguir lá no Instagram, @juliabenutri, porque diariamente eu tô falando um pouquinho sobre o processo de emagrecimento e estilo de vida saudável. E também de se inscrever aqui no canal, porque semanalmente eu tô postando conteúdos relacionados ao processo de emagrecimento e ao estilo de vida saudável também. Então bora falar sobre esse assunto um pouco polêmico e também como que vocês podem resolver em comer o pão de uma forma muito mais nutritiva e saudável. Então a base do pão é farinha, ou seja, acaba que ele não é um alimento riquíssimo em fibras, em nutrientes, e vitaminas, minerais, porque mesmo sendo integral, ele ainda é um alimento um pouco mais processado, porque a base dele é farinha. Mas é claro que quando a gente escolhe um pão integral ou um pão que contenha grãos e outros ingredientes, isso acaba deixando esse pão muito mais nutritivo. Então, por isso que quando a gente opta por um pão 100% integral, que o pão 100% integral, o primeiro ingrediente precisa ter farinha de trigo integral. Porque muitas vezes a gente encontra no supermercado um pão integral, só que o primeiro ingrediente é farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico. E esse ingrediente não é uma farinha integral, sim a farinha branca. E às vezes daí vem como segundo ingrediente a farinha integral. Ou seja, esse produto ele não é 100% integral. Ele acaba sim tendo farinhas integrais, mas não é 100%. Então o primeiro ingrediente é muito importante ser uma farinha integral, ou uma aveia, um farelo, uma chia, uma linhaça, mas é muito importante ser algum grão ou então realmente a farinha integral, como eu comentei. Esse pão, quando integral, ele vai te dar mais saciedade e menos fome pelo fato dele ter mais fibras na composição. Além disso, ele vai ter um índice glicêmico menor que contribui no processo de emagrecimento. Por isso que faz diferença sim a gente incluir um pouco mais de farinhas integrais na nossa alimentação. Mas vocês também podem estar comendo um pão branco com sementes. Então, Júlia, vai ser a mesma coisa do que um pão que é 100% integral? Não, mas é interessante pelo menos que mesmo que não seja 100% integral, tenha algum tipo de semente, ou chia, ou linhaça, ou aveia, semente de girassol, de gergelim, ou até mesmo algum outro tipo de nutriente, como às vezes está colocando canela, cacau, açafrão, que também tem propriedades antioxidantes, anti-inflamatórias, que são excelentes para a nossa saúde, deixando esse pão muito mais nutritivo. Mas o segredo do pão não é simplesmente apenas o pão que a gente escolhe. É claro que a composição do pão faz muita diferença também, porque pensando em saúde, não só no emagrecimento, um pão riquíssimo em aditivo químico, ou seja, cheio de estabilizante, de conservante, com gorduras refinadas na composição, acabam que prejudicam sim a nossa saúde. Não o emagrecimento, porque eles não têm calorias, mas a nossa saúde, aumentando muitas vezes o risco de doenças cardiovasculares, de diabetes, inflamando muito mais o nosso organismo, por isso que é muito importante ler a lista de ingredientes. Quanto menor essa lista de ingredientes, melhor. E o ideal é o pão que estraga. O pão que não estraga, que dura ali 1 mês, 2 meses, esse pão ali tá lotado de aditivos químicos, por isso que é importante evitar esse tipo de pão e sim dar preferência por um pão, muitas vezes até mesmo um pão caseiro, que seja da tua avó, da tua mãe, mesmo que seja com farinha branca, ele vai ser mais interessante do que esse pão integral e riquíssimos em aditivos químicos. E além disso, uma outra opção são os pães de fermentação natural, porque eles também vão ser produzidos de uma forma muito mais artesanais e com uma lista de ingredientes muito mais equilibrada e com menos aditivos químicos. Mas como eu estava falando, para o processo de emagrecimento, o mais importante é também estar focando na combinação desse pão. Por isso que fazer preparos como pastinhas nutritivas vão deixar esse pão com valor nutricional muito melhor, como por exemplo guacamole, caponata. Vocês podem estar passando também tahine, hummus, pasta de amendoim, que são ótimas pastas para estar passando no pão também, e até mesmo estar fazendo algumas outras misturas, como um patê saudável, um patê de atum com creme de ricota, um de frango com creme de ricota também. Comer esse pão com ovos mexidos. Então, sempre quando tu agrega uma fonte de proteína ou de gordura, tu diminui também o índice glicêmico desse pão e tu acaba ficando com muito mais saciedade. Eu sei que algumas pessoas adoram estar comendo um pão com algum tipo de doce, ou uma geleia, ou então mel.
Mas é importante lembrar que esse tipo de alimento é um alimento mais rico em carboidrato, e o pão também é carboidrato, ou seja, não é gordura e proteína, assim como essas outras que eu falei pra vocês, né? Das pastinhas, dos ovos, do frango, do atum. Então, o mel, geleia, doce de leite, chocolate, são alimentos que têm um índice glicêmico maior quando combinados ao pão, porque é carboidrato com carboidrato. Então, se tu for comer um pão com mel, o ideal é ter ali um queijinho junto e sempre dosando essa quantidade do mel para que não aumente muito o índice glicêmico dessa refeição. E as geleias, também preferi geleias sem açúcar, porque daí já vai ter um índice glicêmico menor, porque quando tem açúcar vai ter mais carboidrato, além do carboidrato do pão. Opte também por geleias que têm um índice glicêmico menor, como de frutas vermelhas, de morango, de amora, porque elas já têm na composição uma quantidade menor de carboidratos. Mas para quem gosta de comer um pão um pouquinho mais doce, eu adoro fazer caldinhas proteicas, então tu pode estar fazendo uma caldinha de whey, diluindo o whey um pouquinho de água e tá colocando em cima do pão com frutas picadas, fica delicioso também. Ou até mesmo tá fazendo uma caldinha de whey com um pouquinho de pasta de amendoim e água só para diluir e come com esse pão que fica delicioso. Então, como eu falei, o segredo tá na composição desse pão e na combinação dele. Então, não tem problema em comer pão no processo de emagrecimento. É claro que quanto mais tu variar na tua alimentação, melhor, mas não é o pão que prejudica o teu emagrecimento. Até porque uma fatia de pão, ela vai ter em torno ali de 100 a 150 calorias. Então, não é isso que vai prejudicar o teu processo de emagrecimento, sendo que como uma base, em média, a gente coloca ali um valor normal, entre aspas, de 2.000 calorias por dia. Então, 100 a 150 é muito pouco perto desse cálculo calórico. Por mais que seja 1.500 calorias no teu dia, ainda assim é um volume pequeno de calorias. A questão não tá só no pão, e sim no teu dia inteiro, no teu final de semana, no teu jantar, como que tá essa refeição do teu dia. Então, se tu gosta do pão, não tem problema em incluir, tente sempre ler essa lista de ingredientes, escolher um de qualidade e fazer essa combinação correta, de preferência com fibras, com proteínas, para que gere mais saciedade, controle a tua fome e até mesmo para que o índice glicêmico da refeição não seja muito alto, prejudicando o teu emagrecimento e a tua saúde também. Então, quebrem esse mito que comer pão engorda, porque a questão não é só o pão, e sim a combinação dele e o resto da tua alimentação, que realmente vão fazer diferença nesse processo de emagrecimento. Me conta se vocês gostam de pão e qual a combinação favorita de vocês. Eu confesso que eu amo avocado toast, que é o pão com abacate, temperinhos, pode estar colocando um sal, uma pimenta e ovo mexido, ou pão com ovo mexido apenas. Eu adoro essa combinação, e além também de colocar um pouquinho de creme de ricota, fica delicioso e é uma combinação super nutritiva que gera muita saciedade. Não esqueçam também de se inscrever aqui no canal e também de me seguir lá no Instagram, @JuliaBenutri. Um super beijo e até o próximo vídeo.